Paulo falou aos Romanos no capítulo 10, a saber, se confessarem Jesus Cristo e se crerem de todo o seu coração para a justiça e confessares ao Senhor para a salvação. A palavra da salvação está junto da sua boca. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito de Deus fala. O que vimos e anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. Venha fazer parte da verdadeira igreja de Deus, essa que no momento de abrir e fechar de olhos será arrebatada do meio à humanidade. Será no momento, não vai ter como o homem querer buscar esta igreja verdadeira, porque a igreja vai ser arrebatada. O templo que os homens fazem pelas mãos humanas é muito bonito, aparentemente parece ser coisa de Deus, mas a Bíblia fala são sinagoga de Satanás, morada de demônios. O que tem feito com aqueles que falam que é casa de Deus, casa de oração? Sabe o que eles faziam no tempo de Jesus? Vendiam, compravam, mercadores, salteadores estavam dentro da casa de oração, casa de Deus, mas eles estavam fazendo de comércio. E hoje não é semelhante às igrejas tanto evangélicas, como espíritas, como muçulmanas, como católicas. Vendem, compram dentro da casa que se chama casa de oração. Estão colocando os costumes, rudimentos dos homens, para que o homem venha seguir e obedecer. Mas se você obedecer essa palavra, você vai ser desvalorizado pelos seus próprios familiares. Você será desprezado por uma sociedade que não quer mais ouvir a correção de Deus. O mundo anda para lá, aonde o vento está soprando. Mas o crente de Deus, ele anda ao contrário. É angústia, tribulações, é choro, tristeza. Sabe por quê? Porque enquanto estivermos aqui, o mundo se alegrará, Jesus falou, e a sua alegria se converterá em tristeza. Mas os crentes choram, choram e choram, porque vê a humanidade indo em destino ao abismo, à destruição eterna. E ela está proclamando, mas o homem não quer saber desta vida eterna. Você não precisa comprar com dinheiro, é de graça. O dom do Espírito de Deus é de graça. É Ele que vai te ensinar como você vai se postar diante de uma sociedade corrompida, em uma humanidade que já está cada vez mais crescendo no pecado. Lá em Mateus 24, versículo 12, Jesus falou assim: por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Mas no versículo 13 ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar na fé que uma vez nos foi dada. A fé que vem de Deus é dom de Deus. Pouco a tem. Poucos são os que encontram essa verdadeira fé, porque são poucos que estão dispostos a sofrer por amor a este nome. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, porque eu venci. Jesus venceu e vós vencereis. Mas tem que confiar nesta palavra, tem que depositar toda a sua confiança. Sabe quando é que você depositará essa confiança? Depois que você dobrar os seus joelhos diante dos pés de Jesus e confessar o seu pecado. Ele vai te regenerar e vai te fazer um novo homem, uma nova criatura. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, lembre-se que tens um advogado fiel, a saber, o justo, Jesus Cristo. Nós iremos pecar sim, porque nós não estamos lá no céu ainda. Enquanto nós vivemos aqui na terra, nós iremos pecar. Mas acontece que em Apocalipse 22 e 14 diz: bem-aventurado é aquele que lava as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, para que possa ter direito ao fruto da árvore da vida e entrar na cidade santa. Tem que confessar o pecado, para que o sangue de Jesus te purifica. O sangue do Senhor, Ele tem poder para perdoar o pecado do homem. Ele nos lavou, nos comprou, nos santificou, nos purificou através do seu sangue. Por isso que João falou que nessa epístola que ele escreve, dizendo: se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pecado do adultério Ele purifica se o homem abandonar. Provérbios 28 e 13 diz: aquele que encobre a sua transgressão não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança de Deus misericórdia.
tem que confessar o pecado. Eu não posso entrar no seu corpo e nem posso auto-responder o que você tem feito. Mas você que tem que confessar, porque está na sua boca a palavra da salvação. Um dia eu também andei por esse mundo aí afora, me prostituindo, fazendo o que era desagradável aos olhos de Deus, fazendo o que era abominável aos olhos do Senhor. Vivi na idolatria do futebol tanto tempo da minha vida, cerca de aproximadamente 20 anos que eu vivi na idolatria do futebol. Pensava que era um esporte, um lazer, que eu estava me divertindo, mas o diabo que estava se divertindo com a minha vida, usando o meu corpo para se divertir, porque o diabo não pode se divertir sozinho. Ele precisa de um corpo, de uma casa, de uma habitacional, para que ele venha fazer morada e assim fazer toda a destruição. E eu me divertindo com futebol, pensava que estava divertindo, e eu ficava atrás desses ídolos, correndo atrás de Messi, queria ser igual Messi, igual Neymar, igual Cristiano Ronaldo, igual esses jogadores aí, que a maioria, que todos na verdade, que estão lá contaminados com o pecado, venderam a alma para fazerem sucesso em vida. Por isso que a Bíblia diz, quão difícil é o rico entrar no reino de Deus. Manda Neymar vender a riqueza que ele tem, que ele adquiriu em vida. Você vê que ele não vai fazer igual aquele jovem rico fez, abaixar a cabeça e sair manetando, dizendo não para Deus e sim para seu dinheiro, sua riqueza. E eu corria para lá e para cá, querendo me tornar jogador de futebol, querendo me tornar celebridade no mundo do futebol, conhecido nos 4 cantos da terra. Mas como Deus conhece o futuro, Ele já tinha determinado um caminho que eu iria traçar. E este caminho, por mais que eu queresse ele, mas Deus já havia determinado. Quando Deus determina, meu irmão, não tem diabo, não tem ninguém que vai fazer com que Deus venha voltar atrás da sua opinião. Isaías 43, versículo 13 diz que ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus quer operar na vida do homem uma transformação plena e verdadeira, o homem pode questionar, o homem pode criticar, o homem pode fazer o que quiser, mas Deus transformou a vida minha, de homem adorador do diabo, como adorador do Evangelho, do nome sacrossanto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, não me envergonho deste Evangelho. Paulo falou em Romanos 1, e versículo 16, não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Enquanto eu não tinha vergonha do diabo jogando futebol, você acha que eu vou me envergonhar deste Deus que me formou a sua imagem e semelhança? Você acha que eu vou me envergonhar deste Deus que me deu o privilégio de testificar dessas coisas vivas e verdadeiras que está escrita neste livro? Jamais eu terei vergonha dele, porque eu sei de onde ele me tirou. Ele me tirou lá do pecado, da sarjeta do diabo, e me colocou como seu servo, servidor aqui na terra, para ser um testemunho da sua palavra. Aleluia. Jesus transforma a vida do homem. Quando ainda eu estava no mundo, aliás em trevas, porque no mundo eu estou, quando eu estava em trevas, que eu não conhecia a verdade, fiz 4 tipos de tatuagem no meu corpo. O meu corpo que é santo, eu fiz tatuagem, mas eu não conhecia, vivi no tempo da ignorância. Tempo da ignorância, que muitos estão vivendo nos dias de hoje, mas não quer reconhecer. E um dia eu falei com Deus, Senhor, muda a minha vida, eu não aceito mais, eu não quero mais viver essa vida de prostituição. Tinha muitas namoradas, me vangloriava demais, pensava que era o bambambam, que era o tal, que era o gostosão, mas eu mal sabia que eu estava em pecado, mal eu sabia que eu estava em fornicação, mas ninguém chegou até mim para falar. Foi o próprio Deus que revelou a mim, através do seu Filho Jesus, que o que eu estava fazendo não era agradado aos seus olhos. Hoje você está ouvindo, prostituição é pecado. Sabe o que é prostituição? É quando você usa o seu corpo para se deitar com as prostitutas, para fazer sexo fora do casamento. Fornicação é a prática deste sexo, deste pecado que você comete. Fornicação é quando você usa o seu corpo para ficar fazendo sexo com um e com o outro, e assim vai, sucessivamente. Um abismo puxa o outro abismo. Tem um ditado no mundo
Jesus falou que se um cego guiar outro cego, os dois cairão no mesmo buraco. Mas a luz veio e brilhou em meias trevas. No Evangelho de João, no capítulo 1, profeta, ele fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, todos aqueles que recebem esta palavra, Deus também dá o direito a eles de serem chamados filhos de Deus. João 1, versículo 14. Todos aqueles que recebem esta palavra de Jesus, Deus os faz também ter direito a serem chamados filhos de Deus. Quando eu fazia a vontade do diabo, pecava, tinha prazer no pecado, eu era filho do diabo. Mas Deus me transformou de filho do diabo para filho de Deus, filho da luz, porque Ele veio resgatar a minha alma, que custou um alto preço. O sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, não foi para me dar um carro bom, não foi para me dar uma casa boa, não foi para me dar uma família bem sucedida. Ele veio para morrer e ressuscitou no terceiro dia. Foi para me dar o direito de retornar para o meu lar, a minha casa, a minha mansão, que será no céu. Lá no céu eu vou andar em rua de ouro. As paredes são de puro cristal e pedras preciosas. Lá no céu eu não vou precisar comprar. Lá no céu, ladrão não vai minar e roubar o que eu possuo, e nem ferrugem vai corroer, nem as traças irão corroer, porque lá, eis que tudo Deus fará novo. Será um novo céu e uma nova terra. Mas enquanto nós estivermos nessa vida, nós seremos participantes de tristezas, de tribulações. Mas a Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 19, aliás, capítulo 14, Paulo falou assim, que enquanto nós estivermos aqui, nós iremos participar de tribulação. Enquanto nós vivermos nesta terra, nós iremos participar de muitas tribulações. A tribulação maior há de vir, Jesus falou, e essa nunca houve e jamais haverá, porque o homem vai se lançar um contra o outro, vai buscar a morte e não vai achar, vai querer comer a própria carne do braço, por desprezar esta palavra. Será dias de angústia, Jesus falou, mas a igreja vai já ter sido arrebatada. Quer fazer parte dessa igreja? Não é denominação, não é quatro paredes. A igreja é você, o templo é você, a casa é você. Nós somos morada e templo do Espírito de Deus. O verbo se fez carne, a palavra habitou no meio de nós. Jesus, Ele andou em meio de nós e está andando nos dias de hoje, porque Ele afirma na sua palavra, Mateus 28, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na cruz do Calvário, Ele falou para o Pai: Pai, está tudo consumado. O pecado, o homem não vai ser escravo dele mais, porque eu já vim e consumei na cruz. O pecado que faz do homem escravo, se o homem ouvir a voz de Deus, Deus o liberta e torna livre. Por isso que Jesus falou assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do pecado, livres da idolatria, livres da avareza, livres da maldição. Sereis uma bênção nas mãos de Deus. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. A promessa diz respeito a vós também, falou o apóstolo Pedro, não somente a nós, mas a todos a quais confessarem o nome de Jesus e receberem o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus. Maria não tem poder de perdoar pecados. Papa Francisco não tem poder de perdoar pecados. Padre Marcelo Rossi não tem poder de perdoar pecados, porque não foram eles que morreram na cruz. Eu não tenho poder de perdoar pecados. O irmão não tem poder de perdoar pecados. Pastor Silas Malafaias não tem poder de perdoar pecados. O único que tem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio e morreu por mim e por você. E a Bíblia diz no profeta Isaías: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados.
Só Jesus liberta o homem da condenação do inferno e da ira futura de nosso Deus. Ele abriu acesso para nós chegar até o Pai. E este vive novo caminho. Quem quiser venha e beba de graça da água da vida que Ele dá, o Espírito Santo de Deus, a todo homem que dobra os joelhos e confessa e professa o nome de Jesus com sinceridade e fidelidade ao seu nome. Buscar-me-eis, como falou Jeremias, e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O mesmo profeta Jeremias, ele fala em seu livro, ele fala em seu livro também, no capítulo 1 e versículo 12, que Deus zela pela sua palavra para fazer a cumprir. Então tudo que foi falado aqui, Jesus vai querer contas de tudo aquilo que você ouviu. E se você quer obedecer, amém, o Senhor vai fazer em ti uma árvore frutífera. Mas se você desprezar, você será considerado como uma palha, e logo será jogado no fogo, queimar-se-á tão rapidamente. Então procure ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua palavra. Amém? Que o Senhor possa ter misericórdia da sua alma. Clame ao Senhor, invoque o nome do Senhor, pois a Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Amém? Que Deus te abençoe em Jesus Cristo.